Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, nós estamos juntos nessa jornada aqui no 5.5 e é uma alegria trazer para você semanalmente 5 reflexões, sempre disponibilizadas para você às 5h05 da tarde, 5 minutinhos para você parar, pensar, praticar e colocar a sua vida naquilo que Deus tem para você, experimentar o que Deus tem para você. Essa semana nós estamos falando sobre estágios para uma vida insuperável e hoje o nosso tema é pedirão e receberão. Bom, nós vamos falar hoje sobre pedirão e receberão. Olha só que coisa bonita que Deus tem para nós, né? Jesus dizendo, tudo que vocês pedirem, vocês receberão. Bom, então nós estamos vivendo um estágio novo de plenitude, de compromisso, de vivência com aquilo que Deus tem para nós. E eu quero ler o texto onde está escrito essa porção que eu escolhi para a gente fazer essa reflexão, que lá em João, no capítulo 15, diz assim: se vocês permanecerem em mim, Jesus falando, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Bom, aqui agora uma orientação de Jesus a respeito da nossa vida com Ele. Ele começa a dizer que na nossa caminhada com Ele, diz assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. A primeira coisa então, quais são essas palavras? De que Jesus está dizendo? Claro que Ele está falando da própria Escritura Sagrada. Já aprendemos que Ele é o próprio Verbo de Deus, a encarnação da palavra. Ou seja, Jesus está dizendo, se você permanecer em mim, aquilo que eu ensinei a vocês, permanecer em você, e permanecer no sentido de praticar, de vivenciar, de ser o quem nós somos, né? A nossa identidade é a própria palavra. Se vocês estiverem em mim, Jesus está dizendo, se vocês estiverem em Cristo, se nós estivermos vivendo com Ele, se os valores dele forem os nossos valores, se as práticas de vida serem as nossas práticas, nós vamos viver algo sobrenatural. Tão sobrenatural que ele está dizendo, tudo que vocês pedirem, vocês receberão. Tudo que vocês pedirem, olha só, tudo que vocês quiserem será concedido. Pedirão o que quiserem. É muita coisa, não é? Pedir o que quiser e será concedido. Aonde está o segredo dessa jornada? Na intimidade com Jesus. Por exemplo, às vezes a gente pede coisas porque a gente imagina que essas coisas serão úteis ou serão boas para nós. E aí a gente pede mal. Mas quando eu estou caminhando com Jesus, quando a minha vida está nele, a tendência é que a vida de Jesus na minha vida me transforme naquilo que ele é. E, portanto, a virtude dele vai estar presente na minha vida. De maneira que agora eu sou mais maduro, eu tenho mais compreensão a respeito da vida, as minhas carências vão sendo tiradas, porque Jesus na minha vida me contenta. Quando há contentamento, há gratidão, há celebração, a glorificação de Deus, eu começo a pedir melhor, não é verdade? Então, a Bíblia fala assim, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Agora que deixei de ser menino, passei a viver as coisas de adulto. Quando eu era menino, então, a gente pedia coisas. Você se lembra na sua infância? Quantas vezes lá na nossa infância nós pedimos coisas totalmente desnecessárias, desconectas, irrelevantes, mas que eram importantes naquele momento. Mas aí eu deixei de ser menino. E como eu deixo de ser menino? Quando eu amadureço. E é importante lembrar de que maturidade não vem com a idade. Maturidade vem quando nós começamos a perceber e viver as responsabilidades que a nós foram entregues. Então, se eu tenho uma vida de maduro, eu começo agora a ter conversa de gente madura. Por isso que, por exemplo, casamento não é coisa de menino, é coisa de gente madura.
porque vai enfrentar compromissos fruto de uma aliança com o outro e com Deus que só gente grande pode ter. Criança não pode fazer isso. Na nossa caminhada com Deus é a mesma forma. Se nós somos a noiva, se nós somos desposadas por Jesus, há uma maturidade nessa relação. E agora eu vou começar a viver a vida que Ele tem para mim. E ele fala assim, e se meu Pai, como meu Pai vai ser glorificado? Quando vocês darem frutos e assim serão meus discípulos. Ou seja, vida madura é vida de frutificação, vida de reprodução, não é isso? Quando a gente sabe que uma criança passa a ser adulto, quando ela tem a capacidade de gerar filhos, então o organismo está dizendo, ela já está pronta. É quando o jovem homem ejacula e quando a menina ovula, né? Então ela está dizendo, o organismo está pronto para a maturidade, está pronto para gerar outros. E Deus está dizendo, é nesse lugar da nossa maturidade que experimentamos um nível de vida que em outro momento a gente não podia, quando a gente dá fruto. Então você tem que ser o agente de transformação de Deus na vida de outras pessoas. Você tem que ser aquele que cuida dos outros e não apenas fica lamuriando das suas angústias e das suas dores. Deus tem o melhor para a vida de cada um de nós e nos chamou para viver isso aqui e agora. Que você possa viver essa vida insuperável. Fica a dica da leitura, né? E são pequenas porções que eu peguei do livro e eu tenho certeza que ela vai te ajudar nesse estágio para uma vida insuperável. Que Deus te abençoe.